pessoal, boa noite. Agora sim, iniciando a nossa aula de métodos A. Desculpem esse contratempo inicial aí com a rede. Todos me escutam? Sim, sim. Sim. Beleza. Então vejam só, gente. A gente vai começar hoje uma nova fase do nosso curso de métodos A. Hoje, a gente vai começar a tratar sobre métodos em série de potência para soluções de equações diferenciais. Na verdade, o capítulo do Butkov sobre equações diferenciais ordinárias, ele até prevê uma revisão sobre métodos de solução de equações diferenciais convencionais, como vocês já aprenderam lá em EDO, tá certo? Mas o foco principal mesmo, a partir de agora, vai ser na solução via série de potência, tá certo? Então, eu vou passar bem por alto a respeito dos métodos convencionais de solução de equações diferenciais. Talvez eu recorde um método ou outro, enfim. Mas a gente vai gastar mais tempo mesmo na solução de EDO, de equações diferenciais via série de potência, e em um método em particular, que é o chamado método de Frobenius. Que, na verdade, é um tipo de solução em série de potência para equações diferenciais para uma situação que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Bem, por que a gente precisa, ou pode vir a precisar, de resolver uma equação diferencial via série de potência? Primeiro, porque costuma ser um método para muitas circunstâncias mais rápido do que a busca por uma solução analítica. Uma solução como as que vocês aprenderam lá em métodos A para alguns tipos de equações diferenciais. Segundo, porque existem muitas equações diferenciais que não possuem solução analítica. Você não consegue encontrar uma expressão matemática fechada que resolva aquela equação diferencial. Então, esse talvez seja o principal motivo. A busca por soluções, né, para equações diferenciais que não possuem solução direta. Na verdade, muitas equações diferenciais importantes em física não possuem solução fechada. Muitos problemas que a gente resolve não possuem solução fechada. Eu vou listar alguns aqui na sequência. Então, é um fato, né? A gente tem muitas equações diferenciais em física que não possuem solução na forma analítica. Ou seja, uma solução na forma de uma expressão, né? Uma expressão matemática bonitinha, fechadinha. E é por isso que, às vezes, a gente recorre a uma solução via série de potência, tá certo? E, às vezes, a equação diferencial ela nem precisa ser muito complicada, pelo menos do ponto de vista aparente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Mesmo uma equação diferencial como essa aqui. Como essa aqui. Derivada segunda de y em relação a x mais x vezes y igual a zero. Uma equação diferencial que parece até ingênua, né? Mas essa equação diferencial ela não possui solução fechada. Apesar de não ser difícil resolvê-la, mas você não consegue encontrar uma expressão fechada que resolva essa equação diferencial. Um dos motivos está relacionado com esse coeficiente aqui. É que lá em EDO, a maioria das equações diferenciais que vocês aprenderam a resolver tinha uma característica que é o fato das equações diferenciais terem coeficientes constantes. E aqui eu estou apresentando uma equação diferencial que, mesmo sendo simples,
ela possui um coeficiente que não é constante, um coeficiente que é literal, né, que é dependente da própria variável da qual esse x, esse y, essa função que eu desejo determinar, depende, né? O y é dependente dessa variável x. Entretanto, né, assim como muitas vezes vale a pena você representar uma função em série de potência, às vezes é muito válido você buscar a solução de uma equação diferencial por meio de uma série de potência. É uma representação, digamos, tão válida quanto a própria função, principalmente do ponto de vista de você fazer um cálculo computacional com aquela série. Às vezes, inclusive, do ponto de vista computacional, a série vai ter um desempenho computacional na solução de uma equação diferencial muito mais rápido do que uma solução fechada, né? Porque a série de potência ela é escrita na forma de um somatório. Quando muito, você tem algumas potências, né? Mas você não tem coisas complicadas como tangentes, secantes hiperbólicas, cossenos hiperbólicos, logaritmos, etc., para trabalhar. Na verdade, mesmo quando você está trabalhando com cálculo numérico, igual vocês mexem lá na computacional 1, 2, 3, né? Eu não sei se vocês já estão fazendo as disciplinas de física computacional do curso, mas o fato é que, mesmo nesses cenários, as funções do tipo logaritmo, exponencial, tangente hiperbólica, cosseno hiperbólico, enfim, né? A representação dessas funções na memória de um programa como o Fortran, por exemplo, é via série de potência. Ele reconhece uma série de potência, tá certo? E identifica o conjunto de termos daquela série, por exemplo, como uma função seno, ou como uma tangente hiperbólica, como um cosseno, algo do tipo, tá certo? Cosseno, para ele, é simplesmente um símbolo associado a uma série de potência, tá certo? Então é o que a gente vai começar a tratar a partir de agora. A gente vai resolver um número grande de problemas em que a gente vai lidar com equações diferenciais aonde esses coeficientes não são constantes mais. E, em boa parte desses casos, a melhor solução vai ser uma solução via série de potência, tá certo? Então, eu vou imaginar o seguinte: o nosso foco ele vai ser em equações diferenciais de segunda ordem. O método, então, que a gente vai aprender não valeria se a equação diferencial fosse de ordem superior? Valeria sim. Mas o foco vai ser em equações diferenciais de segunda ordem, porque muitos problemas físicos caem em equações diferenciais de segunda ordem. A própria segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem. A equação diferencial de Legendre, que aparece em problemas de eletromagnetismo, de mecânica quântica, de mecânica clássica, é uma equação diferencial de segunda ordem. A equação diferencial de Bessel, que é típica de problemas em coordenadas cilíndricas, ela também é uma equação diferencial de segunda ordem. E assim por diante. É muito comum a gente ter problemas físicos que são mapeados em equações diferenciais de segunda ordem. Então, eu vou começar apresentando uma expressão geral para uma equação diferencial como essa aqui. Vou imaginar a seguinte equação diferencial. Uma função a de x vezes a derivada segunda de y em relação a x, mais uma função b dependente de uma variável x, vezes a derivada de y em relação a x, mais c de x vezes a própria função y de x. Isso aqui pode ser igual a zero se for um EDO homogênea, mas eventualmente isso aqui pode ser diferente de zero. Isso aqui pode depender de uma outra função d de x, tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir alguns conceitos adiante, mas antes de definir esses conceitos, eu vou fazer uma pequena manipulação nessa equação diferencial.
E é essa manipulação que me leva a ter preocupações sobre o tipo de método de série de potência que a gente vai utilizar. Eu vou dividir essa equação aqui pelo coeficiente da derivada de maior ordem, que é a derivada de segunda ordem. Então, isso aqui vai ser dividido por a de x. E aí eu ficaria com derivada segunda de y em relação a x mais b de x dividido por a de x vezes a derivada de y em relação a x mais c de x dividido por a de x vezes a própria função y de x igual a d de x dividido por a de x. É claro que ao fazer essa divisão, existe uma coisa que nós estamos supondo. Nós estamos supondo que essa função a de x é uma função não nula. Ela não pode ser igual a zero. Não só pelo fato de que eu faria divisões por zero nos três termos que eu tenho na sequência, divididos pela própria função a. Mas veja que se ela for nula, a sua equação diferencial vai deixar de ser uma equação diferencial de segunda ordem para ser uma equação diferencial de primeira ordem. E dá para resolver uma EDO de primeira ordem via série de potência? Dá, sem dúvida que dá, tá certo? Mas isso mata o caráter de EDO de segunda ordem que a gente tem, que a gente vai tentar trabalhar ao longo das nossas próximas aulas, tá certo? E aí eu vou definir o seguinte conjunto de funções. A razão entre o B, que é o coeficiente da derivada primeira, e o A, que era o coeficiente da derivada segunda, eu vou chamar de uma nova função P de x. Então, B dividido por A vai dar uma função P, derivada de y em relação a x. C dividido por A, eu vou chamar de uma certa função Q, vezes a própria função y de x. Mas isso vai ser igual, melhor dizendo, a D dividido por A, que é igual a R de x. Essa relação é válida desde que isso que eu afirmei agora há pouco, desde que o A de x seja diferente de zero. Mas eu quero dizer que a função vai ser sempre igual a zero? Não, eu não estou querendo dizer isso. Ela pode ser igual a zero em um ponto. Então, digamos que eu tenha essa equação diferencial aqui. 1 menos x elevado ao quadrado, vezes a derivada segunda de y em relação a x, mais 2x vezes a derivada de y em relação a x, mais y de x, e digamos que isso aqui seja igual a zero. Eu desejaria determinar quem é a função y, né? Nessa minha equação diferencial. Se eu fizer a mesma manipulação que eu fiz agora há pouco, eu então vou dividir essa relação por 1 menos x elevado ao quadrado. E ficaria então com derivada segunda de y em relação a x, mais 2x vezes a derivada de y em relação a x, e esse 2x é dividido por 1 menos x elevado ao quadrado, mais 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado, vezes a própria função y de x, igual a zero. Eu posso fazer essa divisão? Posso. Com um detalhe. A função que multiplicava a sua derivada segunda, ela não pode ser igual a zero. Mas ela é zero em 2 pontos. Se o x for igual a 1, esse coeficiente é zero, portanto, você estaria fazendo uma divisão por zero.
Se o x for igual a menos 1 ao quadrado também vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. Então, você tem um problema com essa equação diferencial. Caso você queira resolver essa equação diferencial na vizinhança de x igual a 1 ou de x igual a menos 1. Então, quer dizer que essa equação diferencial ela não pode ser resolvida pelo método convencional de série de potências, se o x for igual a mais ou menos 1. Porque esses são dois locais que fazem esse coeficiente aqui ser igual a 0. Vai dar para resolver via série de potência? Vai. Mas ela vai ter que ser resolvida por um método que a gente vai aprender, que é o chamado método de Frobenius. Tá certo? Esses pontos aonde esse coeficiente é igual a 0 e, portanto, te faria fazer uma divisão por 0, eles são chamados de pontos singulares. Então, nós classificamos x igual a mais ou menos 1 como pontos singulares da EDO. Tá certo? Nós não vamos resolver, então, essa equação diferencial por um método usual de série de potência se o x estiver perto de 1 ou mais ou menos 1. Por quê? Porque a solução em série ela não vai convergir na vizinhança desse ponto. Pelo menos a solução usual. Ela não convergirá em torno de x igual a mais ou menos 1. Mas eu poderia fazer uma solução via série de potência em torno de x igual a 2, em torno de x igual a 3, x igual a 8 e assim por diante. Ou seja, quando você vai obter uma solução de uma equação diferencial de maneira algébrica e analítica, vamos dizer assim, você encontra, no final das contas, uma expressão matemática, e essa expressão ela vale, pelo menos em tese, para qualquer valor da variável da qual a sua função depende. Qualquer valor de x, digamos assim. Quando você vai fazer uma solução via série de potência, você não pensa dessa forma. A solução ela é encontrada para cada ponto do domínio da função. Então, digamos o seguinte. Digamos que a sua função y depende de uma variável x, tal que o gráfico dela tem esse comportamento aqui. Digamos que aqui eu tenha um certo ponto x igual a A. Esse A pode ser 2, 3, 4, 1 milhão, enfim. Quando você diz que você vai encontrar uma solução na vizinhança desse ponto, você está dizendo o seguinte, você está se perguntando o seguinte, qual é a série que melhor representa a sua função perto de x igual a A? Ou seja, você tem um pequeno pedaço da sua curva nessa região. E você está se perguntando o seguinte, qual a série que melhor representa esse trecho da curva? Esse é o espírito da solução em série de potência. Obviamente, a série que vai representar a sua função nesse trecho, ela não é igual à série que vai representar a sua função nesse outro trecho aqui. Nessa outra região, você vai ter uma outra série de potência. Porque o próprio comportamento da função mudou bastante, né? Aqui ela era uma função decrescente, aqui ainda que lentamente ela volta a crescer.
Então, você vai ter uma representação em série de potência diferente. Então, qual a série que melhor representa y de x em torno de x igual a A? É isso que nós estamos tentando responder. E em torno de x igual a B? Vai ser a mesma série? Não, não vai. Agora, o que é mais importante, mais, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista do método de série de potências? Eu não sei como é que vocês aprenderam série de potência. Provavelmente devem ter aprendido alguma coisa lá no curso de equações diferenciais. Eu não sei se vocês viram isso em algum curso de cálculo. Mas acho que na grade do nosso curso de física, em geral, vocês aprendem um pouquinho no curso de equações diferenciais. Mas é no final do curso. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram alguma coisa, mas principalmente, se vocês se lembram conceitualmente do que significa você construir a série de potência para uma função. E qual é a importância disso? O que é o mais interessante na representação em série de potência para uma função? Vocês se lembram? Ou tem alguma noção, pelo menos? Ô Edson, Vou falar, Samuel. essa parte, eu acho, de série de potências, o Jander, acho que o Jander não passou pra gente, se não me falhe a memória, se eu não tô Sim, me lembrando mal. Eu acho que a gente parou em sistema de equações diferenciais. sim. A noção que eu A tenho gente, de série de potência foi o que você passou em Física 3 para nós 2 anos atrás. Ou 1 ano atrás, não lembro mais. Sim. a 2 anos, expansão cara. binominal, É quando o Cruzeiro foi rebaixado, cara. Jamais me esquecerei daquele ano. Vamos esquecer isso daí, não precisa. Não tem nenhuma importância assim. Foi 2 anos atrás mesmo. Ô, gente, a noção de série de potência é extremamente importante em física, porque o conceito de série de potência, ele permite que você represente uma função complicada por um polinômio. Isso é o mais bonito da expansão de uma função em séries de potência. É você ter a capacidade de identificar qual é o polinômio que melhor representa a sua função em torno de um ponto. E o método, ele é muito poderoso. Porque desde que a função seja definida naquele ponto, não pode ser um ponto de singularidade, né? Você, em tese, pode expandir qualquer função via série de potência. Qualquer função, desde que a função seja definida e diferenciável, né? Porque, em geral, os métodos que a gente vai utilizar para representar uma função por série de potência são os métodos usuais são série de Taylor e série de Maclaurin, que nada mais é do que um caso particular da série de Taylor, né? Eu vou relembrar isso para vocês ainda que rapidamente. E o Frobenius, no final das contas, é a mesma coisa. Conceitualmente é a mesma coisa. Você vai tentar encontrar um polinômio que melhor representa a sua função na vizinhança de um ponto. Então, quando eu estou perguntando para vocês, aqui em cima, qual é a série que melhor representa a sua curva, o seu y de x, nessa região, perto de x igual a A, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou tirando um pequeno retrato da minha curva, em torno de x igual a A, e eu estou perguntando qual é o polinômio que melhor representa a minha função na vizinhança daquele ponto. Então, é um método extremamente poderoso, porque ele te permite pegar uma função extremamente complicada e representá-la de uma maneira muito mais simples por um polinômio. É muito mais fácil operar por um polinômio, ainda que ele seja um polinômio de grau 10, do que com uma função tipo
um logaritmo da raiz quadrada da tangente hiperbólica de x à oitava mais 7. Que é um demônio de uma função, sem dúvida nenhuma. Certo? É uma função complicada, né? Complicada de você derivar, de você integrar, de você fazer um gráfico. Então, isso é o barato do método de série de potência. Ele permite que você represente uma função por um polinômio. Em tese, esse polinômio ele é infinito. A série de potências de uma função, em geral, ela é uma série infinita. Mas, normalmente, você pode truncar essa série com um certo número de termos, tá certo? Em geral, a gente consegue aproximar bem a série infinita, mas com 4, 5, 6 termos, você já consegue ter uma representação muito boa da função. E aí, uma série importante que a gente tem para uma função é a chamada série de Taylor. Veja que aqui eu não vou demonstrar o que é a série de Taylor, não, tá, gente? De onde ela vem, tá certo? Eu vou apenas recordar qual é a cara que a série de Taylor tem. Basicamente, você tem o seguinte. Em torno de x igual a, por exemplo, esse ponto que eu marquei aqui em cima, essa minha função y de x pode ser representada da seguinte forma. A sua função y de x, ela pode ser escrita como um somatório num índice n que vai de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes a derivada enésima da sua função y de x em relação a x, calculada essa derivada em x igual a vezes x menos o ponto em torno do qual a expansão vai ser realizada, elevado a n. Essa é a fórmula geral da série de Taylor. Como eu disse, eu não estou demonstrando, eu estou recordando isso, tá certo? E aí, esse coeficiente aqui, que depende da derivada da função, e é por isso que eu disse agora há pouco que a função ela tem que ser diferenciável no ponto. Isso aqui é apenas um coeficiente numérico que eu poderia chamar de Bn, por exemplo. Então, a sua função y de x ela seria um somatório com n indo de 0 até infinito, de Bn vezes x menos o ponto em torno do qual a expansão vai acontecer, elevado a n. É um polinômio com infinitos termos, mas é um polinômio na variável x. E aí a série de Taylor ela possui um caso particular, que é a chamada série de Maclaurin. O que vem a ser a série de Maclaurin? Basicamente, é a série de Taylor fazendo o ponto de expansão ser igual a 0. O A, então, vai valer 0. Então, resumidamente, é isso. Então, é a série de Taylor de y de x mas em torno de A igual a 0. Então, a gente ficaria com o seguinte. A representação em série de Taylor de Maclaurin de uma função, ela pressupõe que a expansão vai acontecer em torno da origem. Ela é um somatório de n indo para 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes a enésima derivada da sua função y de x em relação a x, avaliada em x igual a 0, porque o A vai ser feito igual a 0, vezes x elevado a n.
Então, aqui é um polinômio deslocado, né? Porque não é um polinômio em x, mas em x menos a, tá certo? E aqui é um polinômio de x elevado a n. A prova, no final das contas, tem mais ou menos a ver com o seguinte: por que aparece o x menos a? Basicamente é porque você define uma região em torno da qual você vai realizar a expansão. Então, quando você fala que você está fazendo a expansão em torno de x igual a A, quer dizer que você está pegando valores de x bem próximos do A. Bem próximos mesmo. Isso é o que significa afirmar, calcular a série e daqui a pouco obter a solução da equação diferencial em torno de um determinado ponto. Você está imaginando que você definiu um círculo, a gente costuma chamar esse círculo de região de convergência, ou raio de convergência da função, e você está tomando pontos que são bem próximos ao local em torno do qual você quer representar a sua função via série de potência. Então, a diferença essencial entre Taylor e Maclaurin é essa. A cara das séries é exatamente a mesma, mas Maclaurin tem essa particularidade. Ela é feita em torno de A igual a zero. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção, só para a gente recordar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos representar essa função bem boba aqui. Representar a função y de x igual a... Vamos começar com a mais simples possível. Y de x igual a exponencial de x numa série de potência em torno de item A, x igual a zero. Item B, x igual a 3. Ou seja, qual será o polinômio que pode aproximar a minha função exponencial de x em torno de x igual a zero e em torno de x igual a 3? A função exponencial de x, ela é muito conhecida nossa. Ela é uma função que mais ou menos tem essa cara aqui, ó. É uma função crescente, ela cresce rapidamente, né? Digamos que eu tenha x igual a 3 aqui. E aqui eu tenho a origem, eu tenho x igual a zero. Quando eu tenho o x igual a zero, a minha função vale 1. Quando eu tenho x igual a 3, obviamente ela vai valer exponencial de 3. Então, o que nós estamos perguntando? Qual o polinômio que melhor representa a sua função exponencial se os valores da variável x estão aqui, na vizinhança de zero? E, posteriormente, qual o polinômio que melhor representa a função exponencial de x em torno de x igual a 3? Ou seja, você vai pegar valores de x que estejam próximos de 3. O quão próximos? Aí é uma outra questão que tem a ver com a convergência da série. Mas isso aí eu vou discutir no seu devido momento, tá certo? Então vamos lá. Para x igual a zero, o que a gente vai ter então é, no final das contas, a série de Maclaurin. Então você tem a sua função y de x que, representada na forma de uma série de potência, seria escrita como um somatório com n indo de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, derivada enésima da sua função y de x em relação a x, avaliada em torno do ponto de expansão, que é x igual a zero, vezes x elevado a n. Você não tem que se preocupar com o valor de x elevado a n, não, pelo menos por enquanto. O que você tem que se preocupar é em fazer o cálculo desses coeficientes aqui.
E a fórmula para esses coeficientes ela é bem conhecida da teoria de série de potência. Cada coeficiente para um determinado valor de n é dado por essa relação aqui. Ele depende da derivada da função, da ordem daquele coeficiente, e um coeficiente que é o 1 sobre n fatorial, onde o n é o índice que você tem. Né? Para n igual a 0, vai dar 1 sobre 0 fatorial. N igual a 1, 1 sobre 1 fatorial e assim por diante. Então, y de x seria igual a 1 sobre, expandindo o somatório, 1 sobre 0 fatorial, derivada de ordem 0 da sua função y de x, avaliada em x igual a 0, vezes x elevado a 0, porque o n é 0 para o primeiro termo, mais 1 sobre 1 fatorial, primeira derivada de y em relação a x, avaliada em x igual a 0, vezes x elevado a 1, mais 1 sobre 2 fatorial, derivada terceira de y, aliás, perdão, derivada segunda, né? Derivada segunda de y em relação a x, avaliada em x igual a 0, vezes x ao quadrado. E aí só mais um termo, 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira de y em relação a x, avaliada em x igual a 0, vezes x elevado ao cubo, mais os termos de ordem superior. 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1 também. 2 fatorial é igual a 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E assim por diante. Tomar a derivada de ordem 0 da sua função equivale, no final das contas, a você replicar a própria função. A derivada de ordem 0 não atua em cima da função, ela repete a função. Então, isso aqui é a sua função y de x avaliada em x igual a 0. A sua função é a exponencial de x avaliada em x igual a 0. Então, aqui eu teria 1 sobre 1 vezes 1, vezes x elevado a 0, que é 1. O primeiro termo, então, está todo calculado. Depois vem 1 fatorial, que é 1. Aí vem a derivada de y em relação a x, avaliada em x igual a 0. Aí agora eu tenho que fazer a derivada. Sua função é a função exponencial de x, avaliada em x igual a 0. Derivada da exponencial é ela própria, avaliada em x igual a 0. Exponencial de 0 dá 1. Então, aqui eu vou ter 1 fatorial igual a 1, derivada de y em relação a x em torno de x igual a 0 vai dar 1 também. Aqui eu vou ter x elevado a 1. Fazendo mais um termo, eu vou ter a segunda derivada. Mas a exponencial, no final das contas, nem é uma função muito boa para isso, porque ela é uma função cuja derivada é igual a ela própria, né? E isso é verdade para qualquer ordem. Então, agora, quando eu vou tomar a derivada segunda da minha função exponencial de x, avaliada em x igual a 0, eu vou derivar a primeira derivada. Então, dá de novo a exponencial de x, avaliada em x igual a 0, que novamente vai dar 1. Isso vai ser verdade para a derivada terceira, para a derivada quarta e assim por diante. O que vai acontecer, então? A sua função y de x é igual a, primeiro termo da série, 1 sobre 0, 1. Derivada de ordem 0 da função em x igual a 0, 1 também. Vezes x elevado a 0, que é 1. Então, é 1 vezes 1 vezes 1. Primeiro termo da série vale 1.
Segundo termo da série, 1 sobre 1 fatorial. É 1 sobre 1 que é 1. Primeira derivada da função em x igual a 0 dá 1 também. 1 vezes x elevado a 1, que é x. Então, o segundo termo da sua série de potência é x. Mais 1 sobre 2 fatorial. Derivada segunda da sua exponencial em x igual a 0 dá x igual a 1, vezes x elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1 mais x ao quadrado sobre 2. Depois vai dar 1 sobre 3 fatorial, que é 6. 1 sobre 6, a derivada de terceira ordem vai dar 1 também, em x igual a 0, vezes x ao cubo. E assim por diante. Então, você poderia escrever isso aqui numa forma um pouquinho mais bonitinha, dizendo que isso é um somatório com n indo de 0 a infinito, de x elevado a n, dividido por n fatorial. Essa expressão ela consegue reproduzir todos os termos dessa série. Você faz o n igual a 0, x elevado a 0 dá 1. 0 fatorial dá 1 também. Faz o n igual a 1, x elevado a 1 é x. 1 fatorial é 1. Faz o n igual a 2, você vai ficar com x ao quadrado. 2 fatorial dá 2. E assim por diante. Essa seria a representação em série de potência para a nossa função exponencial de x em torno de x igual a 0. Então, na vizinhança da origem, esse é o polinômio que representa a sua função. Reparem, ele, em princípio, é um polinômio infinito. Mas será que a gente vai precisar trabalhar com infinitos termos? Com certeza não vai. E, na verdade, não haveria sequer memória computacional para armazenar infinitos termos. Então, se você traça o gráfico da função exponencial outra vez, você vai ver o seguinte: se você está muito próximo de 0, a sua função ela vale essencialmente 1. Mas tem que estar muito próximo de 0 mesmo, para a função valer exatamente 1 ou algo muito próximo de 1. Começou a se afastar um pouquinho, ao invés de você ter só 1, você passa a ter uma aproximação em primeira ordem. 1 mais x, que costuma ser uma aproximação excelente para a exponencial em torno da origem. Aí você vai percebendo que à medida em que o x vai aumentando, você começa a ter uma curvatura um pouco mais acentuada na função. Então, talvez nessa região aqui, talvez aqui a aproximação melhor seja 1 mais x ao quadrado sobre 2. Porque isso aqui começa a se assemelhar com a parábola. Já nessa região um pouco mais interna, vamos dizer assim, talvez aqui a melhor representação seja um polinômio de primeiro grau. 1 mais x. Então, dependendo da região em que você está, ou em que você deseja realizar a expansão em série de potência, você pode, talvez, representar a sua função exponencial somente com o termo de ordem 0 e com o termo de primeira ordem. Então, talvez não seja nenhum absurdo dizer que a exponencial de x é aproximadamente 1 mais x. Se o x for muito menor do que a unidade. Isso a gente vai ver que é um critério para que haja convergência da série de potência. Então, em torno de x igual a 0, e desde que o x seja menor do que 1, você poderia aproximar a sua exponencial como um polinômio de primeiro grau, uma função do primeiro grau. Ah, mas por quê? Isso é um pouco difícil para eu poder enxergar. Basta você perceber o seguinte: se o x for muito menor do que 1, o que vai acontecer com x ao quadrado?
caso o x seja muito menor do que 1? Vai ser menor. O x ao quadrado, ele vai tender para zero. Acho que vocês já podem se convencer que o x ao cubo também vai tender para zero. O x à quarta também vai tender para zero. E assim por diante. Os termos de ordem superior, todos eles vão ficar extremamente pequenos. Isso é um pouco subjetivo. Então, uma coisa que a gente precisa averiguar é o seguinte: será que esse polinômio realmente pode representar a minha função exponencial? A gente precisa, para isso, estabelecer aquilo que a gente chama de um teste de convergência. Tem 3 testes principais. O primeiro é o teste da razão. Pelo menos na aula de hoje, eu vou focar nesse teste com vocês. O segundo é o teste da integral. Esse aqui a gente deve explorar muito pouco. E o terceiro seria o teste da raiz. Basicamente, como é que funciona o teste da razão? Você toma o seguinte limite. Você toma o limite quando n tende para infinito da seguinte razão. Você pega o termo de ordem a elevado a n mais 1 da sua série. Aliás, é AN dividido por AN mais 1. Você pega o termo de ordem a elevado a n e divide pelo termo de ordem AN mais 1. Aliás, é o contrário. É o contrário. É o contrário. É o AN mais 1 dividido por N. É o limite do módulo da razão do coeficiente AN mais 1 dividido por AN. Quando o N tende para infinito. E aí você pode ter 3 possibilidades. Digamos que essa razão dê igual a 1. É difícil pra caramba de acontecer. Mas se por acaso a razão der exatamente igual a 1, o teste ele é inconclusivo. Ou seja, não dá para saber por esse teste se a sua série de potência converge ou não. Nesse caso, é necessário aplicar um dos outros 2 testes. Ou outro que você venha a conhecer. Vou fazer o seguinte, colocar o igual aqui dentro. Tá? Isso é uma possibilidade. Então, se o teste da razão disser para você que a razão dos coeficientes vale exatamente 1, você não consegue garantir que a série vai convergir quando você faz o número de termos tender para infinito. Pode ser que a razão dê maior do que 1. Então, o termo de ordem n mais 1 da sua série ele é maior do que o termo AN. Ou seja, os coeficientes da sua série de potência, eles estão ficando cada vez maiores. Quando isso acontece, você está mostrando que a série é uma série divergente. Ou seja, ela não presta para poder representar a sua função. Ela não converge para um valor numérico. Na verdade, ela tende para infinito. E aí o caso que a gente realmente busca,
que é quando a razão dos seus termos da série for menor do que 1. Aí, nesse caso, a série é convergente. Certo? Então, esse é um critério que a gente vai avaliar para saber se uma série de potências é convergente ou não. Vamos verificar isso aqui no caso da função exponencial. Então, vamos tomar a série de Maclaurin para y igual a exponencial de x. Isso aqui é um somatório com n indo de 0 até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. Tá certo? Ora, em que consiste o teste da razão? Gente, vocês me permitam uma coisa. Deixa eu só conferir aqui se é a n mais 1 sobre a n ou o inverso. Novamente, eu estou com dúvida. Eu estou achando que é a n dividido por a n mais 1 para averiguar a convergência. Só um instantinho, por favor. Convergência, série terminal. Derivação de série de potências. Teste da razão. Não, tá certo. É o limite do termo de ordem n mais 1 sobre o termo de ordem n mesmo. Tá correto. Tá certo? Não tá errado, não. Então, vejam só. Isso aqui é a representação em série de potência da sua função exponencial de x em torno de x igual a 0. Para você verificar se essa série realmente presta para poder representar a função exponencial, você precisa verificar se ela é uma série convergente. E um dos testes que a gente pode empregar para verificar isso é o chamado teste da razão, tá certo? A rigor, o que você faz? Você tem que trabalhar com o coeficiente do termo de ordem n mais 1 e com o coeficiente do termo de ordem n. Então, se eu quero aplicar o teste da razão, nesse caso, eu vou tomar o limite quando n tende para infinito do quê? Qual é o termo, o coeficiente da sua expansão de ordem n mais 1? Olha só. Quando você fala que a sua função vale somatório de n igual a 0 até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial, isso dá 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Isso aqui é igual ao somatório com n indo de 0 até infinito de um coeficiente que depende desse índice n, que eu vou chamar de an, vezes x elevado a n. O teste da razão foca nesse coeficiente aqui. Esse coeficiente, ele é, na verdade, 1 sobre n fatorial.
Você tem que tomar o limite quando o n tende para infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN. O que é o AN mais 1? Ué, é pegar o seu coeficiente e trocar o n por n mais 1. Então, isso aqui é um limite. Quando o n tende para infinito, de 1 sobre, no lugar de n, a ordem do próximo termo da série, que é o n mais 1, fatorial, dividido pelo coeficiente do termo de ordem n, que é 1 sobre n. Fatorial, né? Isso aqui é igual a quanto? É o limite. Quando o n tende para infinito, de do módulo de 1 sobre n mais 1 fatorial vezes 1 sobre n fatorial. Isso aqui você vai fazer uma divisão de frações. Você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que dá n fatorial dividido por 1. Isso aqui é o limite, quando o n tende para infinito, de quê? N fatorial dividido por n mais 1 fatorial. Como que você pode escrever essa expressão? Isso aqui equivale a n fatorial dividido por quanto? O que é o n mais 1 fatorial? N mais uma unidade fatorial vale, pela definição de fatorial de um número inteiro, n mais 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante. Ou seja, isso aqui é n mais 1 multiplicado pelo próprio fatorial de n. Então, você vai fazer essa manipulação para você fazer o n fatorial aparecer explicitamente aqui no denominador, de tal maneira que você pode cancelar n fatorial com n fatorial. E aí você vai tomar o limite, quando o n tende para infinito, do módulo de 1 sobre n mais 1. A dependência com o fatorial ela foi eliminada. Mas o n vai tender para infinito. Gente, se o n tende para infinito, infinito mais 1 pode ser aproximado por quanto? Infinito. E 1 dividido por infinito? 0. 0. É menor do que 1? É menor do que 1. Então, a sua série é convergente. Então, realmente, você pode aplicar a expansão em série de Maclaurin para a função exponencial de x, descrita pelo somatório de n indo de 0 até infinito, de x elevado a n por n fatorial. Ela realmente é uma representação da função exponencial de x em torno da origem. Tá certo? Aqui o teste da razão funcionou perfeitamente. O problema é quando ele dá igual a 1. Aí ele não serve. E se ele der maior do que 1, isso indica que a série é divergente. Então você não pode representar a sua função por uma série de potência em torno daquele ponto. Ok? O que vai acontecer no item B quando você vai ter a função exponencial de x novamente? Mas, nesse caso, ela vai ser escrita em torno de x igual a 3. Não muda muita coisa no final das contas, não. Na verdade, o que muda, basicamente, é que você vai deslocar o seu polinômio em 3 unidades. Antes você tinha potências de x, agora você vai ter potências de x menos 3 elevado a n. Porque é a diferença essencial da série de Maclaurin para a série de Taylor, né? Enquanto a série de Taylor, de uma maneira geral, expande a sua função
em potências de x menos a, no Maclaurin você faz o a igual a zero. Por isso que dá diretamente x elevado a n. Tá certo? Mas a ideia, em essência, é a mesma. A representação da sua função vai ser um somatório, com n indo de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes a derivada de ordem n de y de x, avaliada em torno do local em que a expansão vai acontecer, x igual a 3, vezes x menos 3 elevado a n. Repara que os coeficientes, né, o 1 sobre n fatorial, não vai mudar nada. As derivadas também não vão, porque aqui a sua função y de x é exponencial. Então, a derivada primeira, ela dá zero. Aliás, ela dá a própria exponencial. A derivada segunda dá a própria exponencial. A derivada terceira dá a própria exponencial. Não tem que aplicar a regra da cadeia, não tem que aplicar nada. Tá certo? Então, todas as parcelas vão dar, no final das contas, a própria exponencial de x. Se eu fosse uma exponencial de 2x, aí eu teria que aplicar a regra da cadeia. Aí as derivadas vão mudar ordem a ordem. Pouquinha coisa, mas vai acabar que vai mudar. Tá joia? Mas no final das contas, o que a gente vai ter é o seguinte. Isso vai ser igual a 1 sobre 0 fatorial vezes derivada de ordem 0 é a própria função. É a exponencial de x, avaliada em x igual a 3. Mais, aliás, minto, vezes x menos 3 elevado a 0. Mais 1 sobre 1 fatorial, derivada primeira da função exponencial, de novo da própria função exponencial, avaliada em x igual a 3. Então vai dar o mesmo resultado de novo. Vezes x menos 3 elevado a 1 unidade. Mais 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda da exponencial da ela própria, avaliada em x igual a 3, vezes x menos 3 elevado ao quadrado. E assim por diante. Isso aqui, de uma maneira geral, nos daria o quê? Todos os termos eles vão ser proporcionais à exponencial de 3. Então, a derivada de ordem 0 vai te dar uma exponencial de 3. A derivada de ordem 1 te dá uma exponencial de 3. De ordem 2, de ordem 3 e assim por diante. Exponencial de 3, então, seria um fator comum que poderia ser colocado em evidência em todas as parcelas. 1 sobre 0 fatorial é 1 sobre 1. X menos 3 elevado a 0 é 1 de novo. Mais 1 sobre 1 fatorial é 1. X menos 3. Mais 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2. Vezes x menos 3 elevado ao quadrado. Mais 1 sobre 3 fatorial. Exponencial de 3 já foi colocado em evidência, né? X menos 3 elevado ao cubo. Mais 1 sobre 4 fatorial vezes x menos 3 elevado à quarta. E assim por diante. E esse resultado poderia ser colocado numa forma mais compacta da seguinte maneira. Isso é a exponencial de 3, que multiplica um somatório com n indo de 0 a infinito, de 1 sobre n fatorial vezes x menos 3 elevado a n. Então, a rigor, é a mesma expansão em série que a gente tinha feito antes. Porém, ela não está calculada em torno de x igual a 0. Ela está calculada em torno de x igual a 3.
Então, é com um polinômio mais ou menos com essa cara aqui que eu poderia representar a minha função exponencial de x em torno de x igual a 3. Então, nessa região aqui, perto de x igual a 3, a curva que aproxima esse trecho da exponencial, ela tem essa cara aqui. Se você quiser truncar essa série em primeira ordem, talvez não seja uma boa aproximação. Mas só para a gente ter uma noção, truncar significa que você vai jogar termos fora a partir de um determinado ponto. Então, truncar na primeira ordem é pegar os termos de ordem 2 em diante e jogar todo mundo fora. Então, a sua função exponencial de x ela seria aproximadamente exponencial de 3, que multiplica 1 mais x menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, isso aqui é aproximadamente exponencial de 3 que multiplica x menos 2 unidades, que é igual a exponencial de 3 vezes x menos 2 vezes a exponencial de 3. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte. Está aqui a curva da sua função exponencial. Digamos que ela tenha esse comportamento aqui. Aqui eu tenho x igual a 1. Digamos que o x igual a 3 esteja aqui. Você está realizando uma expansão em série de potência em torno de x igual a 3. Então, você está pegando essa região aqui da sua curva. Repara que se você pegar uma região muito próxima de x igual a 3, você está pegando um pequeno segmento de reta. Então, se você der um zoom nesse trechinho, o que você vai perceber é mais ou menos o seguinte. Aqui, em torno de x igual a 3, deixa eu fazer esse gráfico de... Não, pode deixar assim mesmo. Aqui em torno de x igual a 3, na vizinhança de x igual a 3, você tem um conjunto de pontos que representam a sua função exponencial, pelo menos de forma aproximada, em primeira ordem, por uma reta. E a equação dessa reta seria essa aqui. Ela teria um coeficiente angular que daria exponencial de 3 e um coeficiente linear que daria menos 2 vezes a exponencial de 3. Quer dizer o seguinte, se eu prolongasse essa reta vertical e prolongasse esse segmento de reta que eu marquei para aproximar a minha função exponencial, essa reta ela cortaria o eixo vertical em menos 2 vezes a exponencial de 3. Claro que esse rabicho daqui para cá não faz parte da sua exponencial, mas eu quero dizer que esse segmento da curva ele está associado a essa reta, no final das contas. Se você pensar que você pode melhorar a resolução dessa sua aproximação, você pode truncar a sua série em segunda ordem. Aí você vai observar uma pequena curvatura que imita uma parábola. Se você quiser ir uma ordem além, você vai representar a sua função por um polinômio de ordem 3. E assim por diante. Tá certo? Antes que eu prossiga, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender, ainda que conceitualmente, a ideia? O que significa a gente escrever a série de potência para uma função em torno de um ponto? Por mim, tá tranquilo. Os demais? Uhum. Tudo bem? Por mim também. Então vamos lá. Eu vou voltar ao nosso filé lá de trás, então, que é falar a respeito da nossa equação diferencial. Vamos voltar, então, à equação de segunda ordem que eu tinha proposto lá atrás.
Eu tinha, então, pensado numa função derivada segunda de y em relação a x, mais uma função p de x vezes a derivada de y em relação a x, mais uma função q de x vezes a própria função y de x, igual a uma outra função r de x. E aí agora a gente vai apresentar uma definição. A gente vai definir uma propriedade que essas funções P e Q precisam satisfazer para que a expansão em série de potência seja válida em torno de um determinado ponto. Lembrando que o P era a razão entre B de x e a função que multiplicava a minha derivada segunda, que eu tinha chamado de A de x. O Q é a razão entre uma função C de x e A de x. E o R de x é a razão entre uma função D de x e A de x. Então, se P de x, Q de x e R de x forem analíticas, em torno desse ponto x igual a A, ou seja, o ponto em torno do qual eu vou realizar a minha função, a minha expansão, melhor dizendo, eu quero dizer com isso que a própria função y de x será analítica. Em torno de x igual a A. Claro que eu ainda não disse o que significa a função ser analítica, certo? Mas a gente vai definir isso agora. Quando você afirma que a função é uma função analítica, você quer dizer que a função e suas derivadas existem naquele ponto. E daí? Daí que se você pode ter a função definida naquele ponto, assim como suas derivadas, daí ela tem uma representação em série de Taylor ou Maclaurin em torno daquele ponto. Esse é um aspecto, vamos dizer assim, sutil, mas ele é extremamente importante para que você entenda o que você está fazendo. Vamos pegar um exemplo de uma função que não é analítica. Eu nem estou falando ainda em solução via série de potência, não. Vamos pegar, por exemplo, a função y de x igual a raiz de x. Será que essa função é analítica em torno de x igual a 0? Afirmar que a função é analítica significa exigir essa condição. Você consegue calcular a função e as suas derivadas naquele ponto. Então, a analiticidade, ela é investigada ponto a ponto. Em cada ponto você deve investigar se a função é analítica ou não. Claro que é muito mais fácil você investigar onde ela é não analítica, tá certo? Se é que, eventualmente, a sua função seja não analítica. Bom, será que essa função vai ser analítica em torno de x igual a 0? A função existe. Se você calcula a função
em zero, ela dá a raiz de zero, que é igual a zero. Mas quando você vai calcular a derivada da sua função em torno de x igual a zero, vai dar merda. Porque isso vai ser a derivada em relação a x da raiz de x, calculada em x igual a zero. Isso é a derivada de x elevado a meio, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x, calculada em x igual a zero. Tem como calcular essa derivada? Em x igual a zero? Não. Não tem. Essa derivada, ela vai tender para infinito. Então, a função raiz de x não é diferenciável em x igual a zero. Ué, então, isso significa que não dá para representá-la como um polinômio de Taylor, uma série de Taylor, em torno de x igual a zero. Por que que não dá? Olha a cara que a série de Taylor possui, gente. A série de Taylor de uma função depende da existência das derivadas da função. E tem que existir todas as derivadas. De primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Você tem um somatório de n igual a zero até infinito, de 1 sobre n fatorial, vezes a derivada de ordem n da sua função, calculada em torno do ponto em que você deseja realizar a expansão, vezes x menos a elevado a n. Se uma derivada não existir, apenas uma, pode ser a segunda, por exemplo, pode ser que a primeira exista e a segunda não exista. A sua função não vai ter como ser representada por uma série de potência em torno daquele ponto. Não quer dizer que ela não pode ser representada em série de potência em outro local. Poderá, mas não vai poder em torno daquele ponto em que ela é singular. O caso da raiz de x, ele é muito fácil de se entender o que acontece, né? Quando você vai traçar o gráfico da função raiz quadrada de x em relação a x, o gráfico dá uma parábola deitada. Ele tem esse comportamento aqui, mais ou menos. Então, a função, ela existe em x igual a zero. Você consegue calcular a função. Mas se você lembrar lá do cálculo 1 e interpretar a derivada como a inclinação de uma reta tangente à curva, ponto a ponto, se você pegar uma reta tangente à sua curva aqui em torno de x igual a zero, qual vai ser a inclinação dessa reta? Ela faz um ângulo de praticamente 90 graus com a horizontal. A inclinação é dada pela tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, ela tende para infinito. A tangente 90 tende para infinito. Então, a inclinação infinita faz com que a derivada não exista naquele ponto. Mas em outros pontos, a derivada não é infinita mais, entende? Então você já consegue calcular a derivada em quaisquer outros pontos, desde que o x ele seja maior do que zero. Ok? Então esse é um ponto conceitualmente importante. Você precisa verificar se a função é analítica. Isso significa investigar se a função existe e se as suas derivadas existem. E se por acaso a sua função é analítica em x igual a A, ou seja, se ela existe e as suas derivadas também existem, ela pode ser escrita na forma de uma série de potência. Ô, Edson, Oi? eu fiquei com uma dúvida. Pode falar.
No caso da função raiz de x, ela não é analítica em torno de x igual a zero. Sim. Então, por exemplo, se eu quiser para x igual a 3, por exemplo, ela é analítica e eu tenho como eu escrever ela. Em torno de x igual a 3 tem. Entendi. Uhum. Entendeu? Sim. Cara, como eu tinha falado na primeira parte da aula, a ideia de você representar uma função em série de potência, você não pode se esquecer, você não pode perder de vista o seguinte: ao representar uma função em série de potência, você tem que levar em conta que em cada ponto ao longo da curva, a série de potência pode ser diferente. E há locais em que talvez não haja representação em série de potência. É o caso da função raiz de x. Não dá para representá-la como uma série de potência em torno de x igual a zero, porque ela não possui derivadas em torno de x igual a zero. Mas como você mesmo observou, aqui em torno de x igual a 3, teria como. Porque a função vai existir e as suas derivadas vão existir também. Digamos que você tivesse a seguinte função. Toma a função y de x igual a uma função bem simples. 1 sobre x menos 2. Qual que é o domínio dessa função? Domínio é o conjunto de valores que você pode atribuir à variável independente. Você pode atribuir para essa função qualquer valor de x que pertença ao conjunto dos números reais. Desde que o x seja diferente de 2. O x não pode ser igual a 2. Então, essa função, ela sequer é definida em torno de x igual a 2. O caso dela é até pior do que a raiz de x, porque a raiz de x é definida em x igual a 0. Raiz de 0 dá 0. Mas y de x igual a 1 sobre x menos 2, nem a função existe. Mas mais do que isso, as derivadas não vão existir também, não. Se você calcular a derivada de y em relação a x, nessa função, isso aqui vai dar menos 1 sobre x menos 2 elevado ao quadrado. Também não existe se por acaso o x for igual a 2. Calcula a derivada segunda da sua função. Vai dar menos 2 sobre x menos 2 elevado ao cubo. Existe? Não. Em que ponto? X igual a 2. Mas dá para fazer uma expansão em série de potência em x igual a 8? Dá. Em x igual a 2,7? Dá também. Mas para x igual a 2 não tem jeito. Porque a função e as suas derivadas não são definidas em x igual a 2. Se você for fazer o gráfico dessa função, você vai ter um gráfico mais ou menos como esse aqui. Você vai ter uma assíntota em x igual a 2, uma assíntota vertical. Em torno de x igual a 2. Basicamente é isso aqui. Para valores de x menores do que 2, a sua função ela dá negativa. Mas ela tende para infinito, se o x tender para 2. Valor de x muito grande, ela vai tendendo para 0. Certo? Valores de x próximos de 2, ela vai tendendo para infinito. E se o x for maior do que 2? Para x maior do que 2, x maior do que 2 menos 2 unidades vai dar um valor positivo. Então, o gráfico dela vai ter esse comportamento aqui. Até não sei.
Tem até que ver se a concavidade aqui está certa. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso aqui. Com certeza é isso aqui. Quando o x cresce muito, para x tendendo para infinito, para valores de x muito grandes, 1 sobre uma coisa muito grande vai tender para zero. Se o x tende a 2 pela direita, ou seja, se ele é ligeiramente maior do que 2, você vai estar dividindo 1 por uma coisa que é quase zero. Aí a função vai tender para infinito. Esse seria o gráfico da sua função. Essa função ela apresenta inúmeros problemas. Primeiro, ela é descontínua em x igual a 2. Ela não é definida em x igual a 2. Ela não é diferenciável em x igual a 2. Olha só, o limite dela à esquerda de 2, com x tendendo para 2, dá menos infinito. O limite com x tendendo a 2 pela direita dá mais infinito. Então, aquilo que vocês aprendem lá no cálculo 1 chamado de limite lateral à direita e à esquerda, os limites laterais à direita e à esquerda de x igual a 2 são diferentes. Isso mostra que o limite da função não é bem definido no ponto. Então, o limite não existe, a função não existe, as suas derivadas de qualquer ordem não existem. Então, não daria para expandir essa função em série de potência em torno de x igual a 2. Mas em torno de x igual a 2,4, por exemplo, dá. O que você não pode é ficar muito próximo de 2, porque aí a derivada da função começa a querer tender para infinito. Aí a série não vai convergir. Conceitualmente é isso que vai acontecer. Entendeu, Samuel? Entendi sim.